And now the end is near, and so I face the final curtain. Bom, eu faço parte de um grupo de palestras do Centro Jesus lá de Salto. A gente iniciou esse trabalho já há um ano, porque a gente sentia falta, só nos evangelhos que a gente fazia diariamente lá na casa, a gente não tinha um espaço para abordar temas às vezes um pouco mais atuais, um pouco mais polêmicos e ainda abrir espaço para as pessoas debaterem. Então a gente criou esse grupo que estuda alguns temas, depois expõe o pessoal da casa e abre espaço para a gente estar debatendo um pouco mais de tempo, né, do que aquele que a gente tem nas ações do dia a dia, né, que são os evangelhos, depois os trabalhos espirituais, etc. Então, nasceu dessa intenção nossa e a gente já conseguiu fazer mais um próximo passo, que as palestras a gente está colocando no canal do YouTube. Depois eu vou disponibilizar para vocês, então quem quiser depois rever essa própria palestra aqui e outras que a gente vai estar disponibilizando, a gente vai deixar o endereço no YouTube, mas basta digitar lá Centro Espírita Jesus Salto que vocês já vão estar encontrando, ok? Então a gente vai estar falando sobre o mal de Alzheimer, que já surge aí uma pergunta que a gente tenta responder aqui, se é uma doença física ou espiritual. Claro que a gente vai ver que tem um pouco de cada coisa, né? Porque nós somos espírito ou matéria? Na verdade, nós somos os dois, né? Nós somos almas, né? Nós somos espíritos que estão usando um veículo material. Então, a gente tem sempre a influência do lado material e do lado espiritual. Então, a gente vai ver que tem tanto componentes do lado espiritual como material essa doença. Okay? Bom, para quem não conhece Salto, é uma cidade bastante simpática, do interior a 90, 95 quilômetros de São Paulo. Lá passa o rio Tietê, infelizmente ainda ele não está limpo lá, né? Mas ele margeia toda a cidade, que dá para ver um pouquinho da espuma que infelizmente a gente vê lá em Salto, porque Salto se chama Salto exatamente porque o rio Tietê dá um salto. E nesse salto o ar entra, se mistura ali com a água e forma muita espuma, tá? Mas é uma cidade muito agradável, já os convido para estar visitando Salto. Bom, o mal de Alzheimer, como é que a gente vai estar dividindo essa exposição de hoje? Tentar entender o que é essa doença, tanto do ponto de vista físico como espiritual. Então vamos ver esses dois lados. E claro que aquilo que a gente tem que levar como conhecimento é a junção das duas coisas. Tem algumas referências aqui de grandes estudiosos do mal de Alzheimer. 3 médicos que são espíritas, então eles têm tanto a experiência médica como a experiência de doutrina dos espíritos. E eles juntam isso em trabalhos que eles divulgam. Então, como eu não sou médico, eu sou apenas um engenheiro, então eu me apoiei muito nos conhecimentos deles para poder estar aqui expondo para vocês. O Inácio Ferreira também é uma pessoa do meio espírita que está sempre publicando e também publica sobre esse tema. Bom, a origem. Então, o mal de Alzheimer vem do nome do psiquiatra alemão que observou comportamentos em diferentes pacientes com uma certa similaridade e chamou esses comportamentos, esse distúrbio psiquiátrico, ele que iniciou esse trabalho de codificação desses maus que esses pacientes apresentavam e por isso foram batizados pelo nome dele, que a gente fala Alzheimer, mas em alemão seriam Alzheimer, ou algo parecido com isso, né? Então, os aspectos físicos. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui, ele é narrado em inglês, mas tem a legenda aqui em português, tá? Se ficar difícil de ler, aí mais aí no fundo, eu leio para vocês aqui rapidamente, mas a imagem diz por si próprio. Talvez a gente nem precise tanto do texto assim, ok? De novo lá no nosso link no YouTube, para quem quiser ver depois com mais calma.
Mas basicamente essa doença, primeiro que ela tem uma origem desconhecida. Ainda a ciência não sabe exatamente o que provoca essa doença. O que faz com que o corpo, o cérebro comece a produzir essas proteínas, e essas proteínas começam a barrar o fluxo de informações dentro do cérebro, que primeiro acaba comprometendo a chamada memória de curto prazo. Aquela memória, aquilo que eu tomei de café no café da manhã hoje, o que eu fiz ontem à noite, coisas de curto prazo. Esse é o primeiro sintoma físico da doença. Então, quando a gente começar a esquecer coisas assim de curto prazo, não que a gente vai estar aí condenado a ter um mal de Alzheimer, mas é bom acender aí uma luzinha amarela, né? Não é aquela memória, eu não me lembro direito onde que eu morei em tal ano. Não é essa memória primeira que é afetada pela doença. É de curto prazo. E depois ela vai evoluindo a doença e começa a comprometer a parte de sentimento. A pessoa começa a se desconectar um pouco das emoções. E por fim começa a comprometer a parte vital da pessoa, a própria respiração, etc., desencadeando no desencarne da pessoa. É uma doença gradual, né? Ela não é repentina, começa a dar sinais, e aqui no vídeo fala entre 8 e 10 anos, todo esse ciclo, né? Claro que pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Dependendo do organismo da pessoa, e de quando começa o Alzheimer. Normalmente se está associado ao mal de Alzheimer com pessoas acima de 60 anos, mas não é regra. Existem pessoas já desencadeando a doença até na juventude. É mais raro, mas já há casos de pessoas muito jovens desenvolvendo o Alzheimer. E ele está cada vez mais cedo o pico de aparecimento dessa doença. Quando se diagnosticou, se entendeu o que estava acontecendo, essa síndrome, vamos dizer assim, se acontecia com pessoas de 65, 70 anos, já bem com idade bem mais avançada. Está cada vez mais cedo o início que a medicina está colocando como os picos de aumento de incidência dessa doença. Ela está ficando cada vez mais jovem essa doença. É algo para a gente estar se preocupando, tá? Em resumo, aquele vídeo traz essas 4 fases, essas 4 etapas da doença, né? Então, aquele esquecimento de curto prazo, dificuldade em reconhecer as pessoas, dificuldade na fala, que já está afetando realmente toda a parte do organismo, motor inclusive, começa a ter dificuldade para andar, etc. E parando os movimentos, aí a pessoa fica 100% dependente, não só emocionalmente ou psicologicamente, mas também fisicamente das outras pessoas. Tá? Essa é a parte física, vamos dizer assim, da evolução da doença. Aspectos comportamentais. Aqueles doutores que eu apresentei aqui no início e vários outros estudiosos da doença, quando estavam estudando os pacientes que estavam desenvolvendo essa doença, eles começaram a perceber que tinha uma certa similaridade de comportamento. Então eles pegavam aquelas pessoas que desenvolviam o Alzheimer e começaram a estudar o histórico de vida dessa pessoa. E se fez muito esforço nessa área, porque como não é uma doença que se sabe exatamente qual é o agente causador, então procura-se estudar muito para saber se é um problema genético ou não, se é um problema de um vírus ou não, etc. Saber qual é a causa. E nesses estudos observaram que as pessoas têm um padrão de comportamento durante a vida, que está aqui citado agora. Costumam ser muito focadas em si mesmas, vivem em função das suas necessidades e das pessoas com as quais criam um processo de codependência e até simbiose. Seus objetivos de vida são limitados em se tratando de evolução. São de poucos amigos, gostam de viver isoladas, não ousam mudar, conservadoras até o limite, sua dieta é sempre a mesma, criam para si uma rotina de ratinho de laboratório, né? Aquela coisa do ratinho ficar percorrendo ali sempre o mesmo caminho para achar o queijo, né? É mais ou menos esse o padrão de comportamento dessas pessoas.
Mais alguns aqui, ó. São muito metódicas, costumam apresentar pensamentos circulares e ideias repetitivas bem antes da doença se caracterizar. Isso é importante, né? Aqueles que são jovens, etc, né? E começam a se identificar com esses tipos de comportamento, ou identificam esse comportamento naquelas pessoas que estão à nossa volta, nossos entes queridos, é um sinal. Está condenado a ter Alzheimer? Não, mas é um sinal. Cultivam manias e desenvolve o TOC, né? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, com frequência. São teimosas, desconfiadas, não gostam de pensar. A leitura os enfatiza, não são chegadas em ajudar o próximo, avessas à prática de atividades físicas, facilmente entram em depressão. Existe uma correlação com a depressão, Alzheimer. Não é que todo depressivo vai desenvolver Alzheimer, mas todas as pessoas que desenvolveram Alzheimer, ou pelo menos a grande maioria, foram ou são depressivos. Tá? Agressivas, contidas, lidam mal com as frustrações que sempre tentam camuflar, não se engajam, apresentam distúrbios da sexualidade como impotência precoce e frigidez. Bloqueadas na afetividade e na sexualidade, algumas têm dificuldades em manifestar carinho. Para elas, um abraço, um beijo, um afago requer um esforço sobre-humano. Então, essas características foram cientificamente observadas nos portadores do mal de Alzheimer, tá? Com uma frequência bastante grande. Então tem várias publicações científicas dizendo isso. Tá? Então, do aspecto médico, físico, vamos dizer assim, isso foi muito bem observado. Tá? Então isso aqui é um padrão de pessoas que têm Alzheimer. Agora entrando um pouquinho na parte espiritual, né? O Alzheimer, o umbral para os ainda encarnados. Posso? Claro. Antes que você trabalhe essa parte espiritual, eu vi alguma coisa sobre o Alzheimer? Tem alguma evidência que mantém o cérebro ocupado, tem que ser com palavra cruzada, depois de uma certa idade, é um dos fatores preventivos? Exatamente, eu vou chegar lá, eu vou mostrar a parte espiritual, depois eu vou entrar o que a gente pode fazer, tá? E tem até uma parte que a gente chama de vacinas, entre aspas, a gente vai chegar lá, mas obrigado por lembrar, tá? O umbral para os ainda encarnados. É uma frase que a gente precisa refletir um pouquinho. Quer dizer, o umbral geralmente, pelo que a gente lê, etc., a gente vai conhecer, espero não conhecermos, né? Depois que a gente desencarna, mas a gente pode conhecer o umbral aqui ainda, né? O mal de Alzheimer é uma consequência que nos leva a estar experienciando esse umbral aqui ainda encarnados. Obsessão. Essa frase é do Inácio Ferreira. Em maioria, as vítimas do Alzheimer são espíritos vitimados por processo de auto-obsessão, necessitados de ajuste com a consciência em níveis que nos escapam a qualquer tentativa de apreciação imediata. Processos de auto-obsessão. A gente sempre fala muito, né, de ser obsediados, de estar em um processo de obsessão, que tem espíritos que estão ali ligados a nós de uma maneira frequente, influenciando nossos pensamentos, etc, etc. Nesse caso, é como um fenômeno anímico, né? É o próprio espírito que está se auto-obsediando. Mas como isso, né? Essas pessoas que têm esses comportamentos de, poxa, é sempre assim, não adianta querer fazer, sabe, essas coisas que você mesmo se auto-deprime, que você se sugestiona, que você autocrítica, essa coisa de autocrítica extrema. Isso, na verdade, é uma consequência que às vezes não está nessa encarnação presente, às vezes está em outras encarnações. Por uma série de
erros que a gente tem acumulado, série de problemas, o próprio espírito se cobra. Esse processo de cobrança o fecha, o deixa com aqueles comportamentos que a gente viu antes, sempre voltado para si próprio, só as suas coisas, etc, etc. Esse é um processo de auto-obsessão. Do ponto de vista espiritual, é isso que se observa nos portadores de Alzheimer. Agora tem alguns gatilhos, né? Aquilo que começa, que dá o primeiro impulso, o primeiro empurrão para você entrar dentro desse processo do Alzheimer, que a gente precisa prestar atenção. Isso são observações de quem já estudou a doença, tá? Os que se aposentam, especialmente os que se aposentam cedo e não criam objetivos de vida de troca interativa em sequência, isolam-se. Quer dizer, pode não ser só um comportamento seu, né, dessa questão de se isolar, mas alguma coisa que aconteceu na sua vida ou te força a se isolar. Você se isola, às vezes até por um aspecto ali familiar, do ambiente, né? Se você cede a isso e se isola mesmo, você interioriza esse isolamento, você é um candidato a estar desenvolvendo o mal de Alzheimer. Outro gatilho: adoram TV porque não os obriga a raciocinar, pois não gostam de pensar para não precisar fazer escolhas ou mudanças. A gente aqui acho que não tem nada disso, né? Imagina, né? Nós, né? Frequentando o centro espírita, será que a gente vai ter esse tipo de comportamento, de pensamento? Precisamos prestar atenção. Será que a gente está sempre pensando mesmo? Será que a gente é participativo no momento que está vivendo o país, no momento que está vivendo a nossa cidade, no momento que está vivendo a nossa pequena comunidade, a nossa família? Será que a gente está ligado a exatamente isso? Quantos aqui sentam com os filhos, com os netos, estudam junto com eles? Olha que oportunidade maravilhosa que os filhos e os netos nos dão de estudar de novo, aprender aquilo que nós passamos batido, né, no nosso tempo de escola que ficou lá atrás, ou até rever, ou até ajudar, né, uma outra opinião, os nossos filhos e netos. Quer dizer, se aposentar para ficar ali assistindo televisão, sentado no sofá, dependendo dos programas, né, a gente vê que as TVs que tem mais audiência aí, geralmente os programas não nos fazem pensar muito, não, né? Não nos desafiam, né? Por isso que a gente às vezes tem preguiça, né, de assistir alguns programas que nos desafiam a pensar, né? Sei lá, pega esses programas científicos na televisão que mostram o que é física quântica, por exemplo. Então eu vou ficar estudando o que é física quântica, eu não estou lá preocupado com o que é física quântica, né? Não, tem que ver. Porque, aliás, em particular a física quântica, acho que todo espírita, todo espiritualista deveria estudar. Ela está já quase, o estudo da física quântica está quase se fundindo com os conceitos espirituais que nós temos. Mas isso vai ficar para uma próxima palestra, se Deus quiser. Avarentos de afeto e carentes de trocas afetivas, quando não podem vampirizar os parentes, deprimem-se, escancarando as portas para a degeneração fisiológica e principalmente para os processos obsessivos. Nessa situação, degeneram com incrível rapidez, de uma hora para outra. Talvez vocês tenham exemplos de amigos, parentes que eram super ativos quando profissionais, trabalhavam, eram profissionais de destaque e se aposentaram de repente. Nossa, é outra pessoa. Não é mais a mesma pessoa que eu conhecia, né? Por quê? Quando a pessoa estava ativa ali, ela conseguia, com aquele nível de energia que era dedicado ao trabalho, e ainda sobrar um pouco para dedicar ao afeto, ao carinho, à atenção à família. E aí a hora que para aquela principal fonte de geração de energia que era o trabalho, ela para tudo. Seria um momento de canalizar toda aquela energia, que boa parte era canalizada para o trabalho, para a família, para o afeto, para a evolução espiritual e evolução intelectual, né? Às vezes a pessoa para
e fica ali apática, vendo a vida passar. E pior ainda, vendo a vida passar na telinha da televisão. Vou falar um pouquinho de números do Alzheimer, tá? Segundo as últimas estatísticas que eu estudei, são 36 milhões de pessoas no mundo portadoras do mal de Alzheimer. No Brasil, 1,5 milhão de pessoas, dependendo da fonte aí. Olha que interessante. Até lembrando um pouquinho que você colocou pra gente. Analfabetos têm 4 vezes mais chances de desenvolver o Alzheimer. Olha que interessante. Analfabetos são mais suscetíveis, 4 vezes mais do que uma pessoa alfabetizada a desenvolver Alzheimer. Isso é estatística, né? Mediram isso, né? Estima-se que o Alzheimer atinja cerca de 5% da população de 60 anos ou mais. Uma prevalência que dobra a cada 5 anos e chega a 25% das pessoas acima de 90 anos. 25% de pessoas acima de 90 anos. Quer dizer, a cada 4 pessoas, uma provavelmente vai ser portadora de Alzheimer. E a ciência vem observando que isso está cada vez mais cedo, como eu tinha colocado no início. O custo social aproximado de uma pessoa com Alzheimer, R$15 mil por ano, está entre serviços de saúde, o custo de você ter uma pessoa ali 100% do tempo cuidando da pessoa, dependendo da fase que ela está da doença, né? Às vezes tem pessoas logo no início do desenvolvimento da doença já precisam ser acompanhadas, né? Então, tem esse custo dessa pessoa, mesmo que seja um parente. Esse parente, ele vai parar de trabalhar, vai parar de produzir para poder estar ali cuidando do ente querido. Bom, se é uma doença que incide na população mais velha, então é importante a gente ver quantas pessoas idosas tem no nosso país para a gente ter uma ideia. Hoje, se vocês forem lá no site do IBGE, essa aqui é chamada pirâmide etária, né? Já não é nem mais uma pirâmide, né? Ela já está meio diferente, né? O que ela quer dizer? Ela quer dizer quantos brasileiros são mulheres e quantos brasileiros são homens em cada uma dessas faixas de idade aqui, ó, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, até a mais de 80 anos. Então a gente observa que nasce mais mulheres, né? Aqui você vê que tem mais mulheres sempre em todas as idades, né? Você vê que o lado direito aqui é sempre mais gordinho, né? Isso quer dizer que a nossa sociedade, não só a nossa, mas várias, tem mais mulheres. Por isso que vocês, mulheres, vão dominar o mundo, né? O número pelo menos vai ser, né? Já estão dominando. O engraçado é que a natureza tenta compensar um pouco isso, né? A taxa de natalidade mesmo, se você for ver, nascem mais meninos que meninas, em torno de 5%. Nascem mais ou menos 105 meninos para 100 meninas. A natureza faz isso, porque ela tenta compensar. Olha que beleza que é, né? Ela tenta compensar porque o homem ele tem uma expectativa média de vida mais baixa, né? Ele morre antes que a mulher. Por isso que a parte masculina aqui da esquerda fica sempre menor que da parte da direita. É claro que existem exceções. Países muçulmanos, se vocês forem ver, a pirâmide etária deles ela é totalmente distorcida. A parte feminina é muito pequena, a parte masculina é muito grande. Por razões culturais que infelizmente são muito tristes, né? Não tem jeito, a natureza vai fazer nascer 105 meninos para 100 meninas. As meninas nascem, mas se elas estão em menor número, de acordo com essa sociedade vai avançando na idade, é porque elas vão morrer, vão desencarnando mais cedo. E geralmente por razões não naturais, né? Então já existe dados muito ruins de países que controlam a população feminina. China é um dos exemplos também. Mas o nosso país, aparentemente, a gente não tem muito esse problema. Então a gente não tem essa distinção, nasceu um menino, uma menina, a gente fica feliz de qualquer jeito, mas não é assim, infelizmente, no mundo como todo, tá? Bom, isso é hoje, tá?
Essa é a fotografia de hoje. Nós temos 21 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Como será lá na frente, em 2050? Não está tão longe de 2050, né? Já estamos em 2014, não é um pulinho, né? Olha, a pirâmide quase que inverte, né? Quase que fica de cabeça para baixo aqui. Nós vamos ter uma população acima de 60 anos 3 vezes maior do que hoje. A nossa população está envelhecendo. Isso é um bom sinal para a sociedade, é porque a gente está tendo uma expectativa média de vida maior, a gente está vivendo mais tempo, que a medicina, etc., tudo tem melhorado, né? É um sinal de desenvolvimento da sociedade. Porém, traz desafios, né? Porque nós vamos ter menos jovens para suportar no mercado de trabalho, produzindo riquezas, para suportar a aposentadoria de todo mundo. Esse é o grande problema. Né? Hoje nós já vivemos uma crise previdenciária, né? A Previdência está sempre trabalhando em déficit. Né? Vocês imaginam lá em 2050? Né? Eu particularmente estou preocupado porque eu vou estar aposentado, né? Ou desencarnado, né? Mas enfim, se eu estiver encarnado, eu vou estar aposentado. Então, é um problema. E do mal de Alzheimer? Se a doença começa a incidir mais em pessoas acima de 60 anos, nós vamos ter 3 vezes mais pessoas acima de 60 anos, 3 vezes mais pessoas com Alzheimer. Se hoje temos 21 milhões, vamos passar para 63 milhões, nós vamos passar de 1,5 milhão que nós temos hoje, portadores do mal de Alzheimer, para quase 5 milhões, aí 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de pessoas portadoras de Alzheimer. No mínimo, vão precisar de outros 4,5 milhões de pessoas para cuidar. E aquele custo social, 15 mil reais cada um, fazendo essa continha, imagina quanto é o peso para a sociedade isso. Né? Fora todo o aspecto espiritual, né? A gente tem que pensar nesse material. Infelizmente, a gente tem que enfrentar isso. Tem vacina para o mal de Alzheimer? Não tem uma vacina igual a gente conhece a vacina para gripe, vacina para várias doenças aí. Mas se a gente observar as causas da doença que a gente observou aqui, pelo menos as causas comportamentais, etc., a gente pode começar a pensar em algumas vacinas, entre aspas. Uma delas, do ponto de vista médico, a inclusão de frutas e vegetais, pão, trigo, outros cereais, azeite de oliva, peixe, vinho tinto, podem reduzir o risco de Alzheimer. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Viram populações que têm a base alimentar com esses alimentos e viram a incidência do mal de Alzheimer contra uma base alimentar mais comum. Ali era menor. Então quer dizer que eu vou começar a comer todas essas coisas que não vou ter? Não. Mas a probabilidade, a estatística diz que a incidência é menor para quem tem a sua base alimentar nesses alimentos aqui. O uso a longo prazo de anti-inflamatórios não esteroides, chamados AINS, está também associado a menor probabilidade de desenvolvimento de Alzheimer em alguns indivíduos. Esse já é mais palpável, não quer dizer que é um remédio. Né? Nem estou sugerindo aqui para vocês começarem a tomar o Advil, se não me engano, é o mais conhecido, né, desses anti-inflamatórios não esteroides, né? O Advil, aquele vermelhinho, né? Não estou fazendo propaganda dele aqui, não. Mas é o que a ciência diz. Atividades intelectuais como ler, escrever com a mão esquerda. Olha que interessante. Para quem é destro, né? Para quem é canhoto, é escrever para a direita, né? Disputar jogos de tabuleiro, xadrez, damas, completar palavras cruzadas, tocar instrumentos musicais ou socialização regular também podem atrasar o início ou a gravidade do Alzheimer. Lá em Salto tem uma pracinha, mesmo sendo a cidade, a Praça 15, onde tem tabuleiros nas mesinhas. E é sempre os aposentados que estão lá todo dia, o dia todo, fica lá embaixo da árvore, jogando, batendo papo, conversando. Olha,
daqueles ali eu não vi nenhum com Alzheimer. É uma coisa, além de ser prazerosa, né, uma atividade social, você está se autoajudando, ao invés de se auto-obsediando, né, em relação ao Alzheimer. Não é uma vacina, né? Não são gotinhas que você coloca na boca, né? Mas são maneiras da gente tentar evitar. Trabalhar no bem do próximo. Trabalhar no bem do próximo. Alguém já viu isso antes, essa recomendação da doutrina, alguma coisa parecida, caridade, uma coisa assim? Até para isso faz bem, né? Até para isso, né? Quer dizer, trabalhar no bem do próximo, na caridade, é igual aquela esponja de aço lá, né? Tem 1001 utilidades, né? E até para se proteger do Alzheimer. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz o seguinte: as tarefas desenvolvidas na terceira idade repercutem muito em nossa futura condição espiritual, na erraticidade. Devemos considerar de alta responsabilidade o esforço dos amigos, familiares e terapeutas, mesmo que aparentemente improfícuo, na melhoria das condições dos irmãos que estão passando por essa provação. A necessidade de trabalho intelectual e a tendência à depressão denotam a necessidade de amplo esforço em tarefas de alto nível intelecto-moral. Quer dizer, o trabalho que a gente faz para ajudar esse portador do mal de Alzheimer, isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual, porque é um desprendimento, é a caridade em ação mesmo, né, que a gente vai estar fazendo, porque não é fácil. Não sei se alguém aqui tem na família um amigo portador de Alzheimer, é uma coisa muito ingrata você cuidar. Talvez seja um pouco parecido com determinados graus de autismo, que a pessoa não se comunica. Quer dizer, você não vai receber um muito obrigado, não. Você não vai receber um sorriso de agradecimento, jamais. Mas isso não é motivo para desistir. A gente tem que continuar e perseverar. Porque aquele espírito que está ali, isolado, preso dentro daquele corpo, ele sabe, ele sente, ele precisa do afeto, do carinho. Não é só o corpo físico que precisa de uma higiene pessoal, de um alimento. O espírito que está ali também precisa de ajuda. Então o papel de quem está cuidando é primordial para si próprio. Que é o papel dos familiares cuidadores. A gente tem que entender, tem que encarar essa tarefa difícil como uma oportunidade de educação, conhecimento, uma oportunidade de evolução espiritual, uma aprovação. Não é fácil a gente cuidar de alguém assim. A gente tem que ter perseverança e paciência. Para que tudo isso aí? Porque é para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, além de ser um ato de humanitário, né, um ato de caridade, um ato de necessidade, né? Porque pode ser sua mãe ou seu pai que está ali. Você também nasceu ali, né? Anos atrás ali, praticamente também 100% dependente, né? Dos seus pais, né? É uma forma de retribuição. E não é fácil. A gente tem um caso na nossa família que o casal já idoso, a senhora desenvolveu o mal de Alzheimer, e por anos e anos, uns 10 anos, mais ou menos, por 10 anos, ele religiosamente cuidava dela todo dia, de uma maneira exemplar, e durante esses 10 anos, ela olhava para ele e falava: quem é você? O que você está fazendo aqui? Tira a mão de mim, a esposa. Podem imaginar, 10 anos cuidando de uma pessoa que não queria a sua presença ali, que nem sabia quem você era. Que era a pessoa que foi o amor da sua vida, que era o amor da sua vida. Não foi fácil, mas ele conseguiu, já cuidou dela exemplarmente até o dia do desencarne dela. Com certeza esse irmão está indo, aliás já foi, né, o plano espiritual muito bem preparado. Muito bem preparado.
Acho que todos conhecem o Dr. Drauzio Varela, né? É uma das coisas boas que tem naquela telinha, né? Não é só coisa ruim que tem lá, né? Mas ele traz recomendações muito práticas para quem, se alguém aqui tem algum parente ou amigo com Alzheimer ou conhece alguém que tenha, é muito prático e muito interessante o que ele traz. Fazer o portador de Alzheimer usar uma pulseira, colar ou outro adereço qualquer com os dados de identificação, nome, endereço, telefone, etc. E as palavras memória prejudicada, porque um dos primeiros sintomas é o paciente perder a noção do lugar onde se encontra. Tem muito portador de Alzheimer que sai de casa e não sabe voltar. Não é? Então é uma coisa simples, né? Que às vezes ajuda a quem está com um problema, às vezes quem está dentro do problema é tão difícil, né? Que no dia a dia às vezes não tem essas ideias, né? Estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Espalhar lembretes pela casa, apague a luz, feche a torneira, desligue a TV, pode ajudá-lo bastante. Simplificar a rotina do dia a dia de tal maneira que o paciente possa continuar envolvido com ela. Encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua conta própria. Quando não consegue mais tomar banho sozinha, por exemplo, pode ainda atender a orientações simples como tire os sapatos, tire a camisa, as calças, agora entre no chuveiro. Limitar suas opções de escolha. Em vez de oferecer vários sabores de sorvete, oferecer 2 tipos. Porque aí fica mais fácil para a pessoa, né, tomar a decisão. Certificar-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e praticando atividades físicas de acordo com suas possibilidades. Aliás, isso é para todo mundo, né? Não é só para quem tem Alzheimer, né? Eliminar o álcool e o cigarro, pois agravam o desgaste mental. Também é um conselho genérico, né, para todo mundo. Estimular o convívio familiar e social do doente. Reorganizar a casa, afastando objetos, situações que possam representar perigo. Tem o mesmo cuidado com o paciente que você tem com as crianças. Que é muito similar, né? O comportamento, a necessidade que a pessoa tem. Conscientizar-se da evolução progressiva da doença, habilidades perdidas jamais serão recuperadas. É muito importante quem cuida de um paciente de Alzheimer conhecer a doença, ler sobre, se instruir sobre, para entender o que o paciente está passando, para tentar entender o que está passando dentro do cérebro dela, que é uma coisa que é a evolução da doença, né? Mas quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil entender ou aceitar. Quando a gente não tem, são 2 problemas, né? A falta de conhecimento e ainda a tarefa de estar ajudando. Providenciar ajuda profissional, familiar ou de amigos quando o trabalho com o paciente estiver sobrecarregando quem cuida dele. A pessoa tem que se sentir à vontade para abrir mão também, falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Não é se transformar num herói. Quando eu fiz essa palestra lá no Centro Jesus, em Salto, teve uma pessoa que me procurou depois, assim, com remorsos tremendos, porque ela cuidava da mãe, só que ela tinha anulado a vida dela, ela não estava mais conseguindo. Ela estava começando a ficar doente. Então ela veio pedir uma opinião, o que eu achava dela estar buscando ajuda, levando a mãe para uma clínica, não para deixar o tempo todo, mas alguns dias, tipo final de semana, alguma coisa assim. E a sugestão que eu dei, pelo que eu li, etc., fui intuído, é de que, sim, você pode fazer isso e deve. Porque imagina uma pessoa doente para cuidar de outra pessoa doente. Não pode. Não é lavar as mãos, é pedir ajuda. E as recomendações espirituais? Fazer o evangelho no lar em voz alta, perto do paciente, mesmo que ele não esteja manifestando nenhuma reação. Preces constantes para ele. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder ajudar alguém. Ao invés de ficar se desgraçando, né? Que desgraça, o que eu fiz para merecer isso aqui que está do meu lado? Não. É uma oportunidade divina que você tem de estar ajudando alguém. Cuide do paciente como se fosse seu filho, que a lei de causa e efeito, ela vem. Queira, gente,
se nós queremos ou não, ela está aí, ela é irrevogável, não adianta ir lá no tribunal e querer tirar, contestar a lei. Ela simplesmente está aí. Doe amor e dedicação para recebê-los de volta depois. Quando a gente olha para o doente de Alzheimer, o portador do mal de Alzheimer, a gente vê às vezes que pena, às vezes sim, aquele sentimento de dó da pessoa aprisionada, etc. Mas, na verdade, esse mal de Alzheimer, do ponto de vista de evolução espiritual, é um bem. Você olha como que Deus é perfeito. O portador de Alzheimer não é aquele que se isolou, que se afastou das pessoas, que não queria afeto, que só pensava em si próprio, etc. Estava carregando esse ponto de melhoria, vamos dizer assim, né? esse defeito, vamos dizer. Quando chegou o mal de Alzheimer, o que acontece com a pessoa, com esse indivíduo? 100% dependente do outro. Olha que coisa maravilhosa. Ele se encarnou com esse objetivo de evolução. Deixar de ser egoísta, se abrir para os outros. E ele não conseguiu, por algum motivo. Não conseguiu. A doença veio e o forçou a isso. Você imagina, depois que essa pessoa, portador de mal de Alzheimer, desencarna, que o espírito toma consciência de todo o seu histórico de reencarnações, e principalmente da última, como ele não tem a chance de fazer um juízo do que foi, do que ele fez, etc. Puxa vida, eu poderia ter aprendido pelo amor, né? Não pela dor, né, do Alzheimer. Então, ele vem realmente para corrigir. Do ponto de vista de evolução espiritual, eu sei que é duro falar isso, mas é um bem para o espírito. Eu sei que nessa encarnação, na encarnação presente que ele está cortando a doença, não é fácil. Mas é a lei de causa e efeito, né? Por algum motivo ele teve que passar por isso, né? Em outubro do ano passado veio essa notícia: cientistas descobrem substância capaz de curar o mal de Alzheimer. Está sendo estudado, se não me engano, na Suécia, uma substância que aparentemente nos primeiros testes com animais se colocou como promissora, né? Então pode ser que a medicina consiga auxiliar a gente nesse enfrentamento aí do mal do Alzheimer. Eu terminei aqui, eu vou passar um vídeo que faz a gente pensar um pouco, tá, sobre o mal de Alzheimer, e depois eu estou totalmente disponível para vocês, se tiver alguma questão.